A energia solar é uma fonte renovável e sustentável que tem ganhado destaque como uma solução eficaz para as crescentes necessidades energéticas do mundo. Ela é gerada a partir da conversão da luz solar em eletricidade ou calor, por meio de painéis fotovoltaicos ou coletores solares. A energia solar oferece inúmeras vantagens, incluindo a redução das emissões de gases de efeito estufa, a independência em relação a combustíveis fósseis e a geração de eletricidade limpa e de baixo custo a longo prazo. Além disso, sua disponibilidade é praticamente ilimitada, pois o Sol é uma fonte virtualmente inesgotável de energia. A cidade de Calgary, no Canadá, possui diversas estações com placas fotovoltaicas que fazem a produção de energia solar para a cidade. Em 2012, a Câmara Municipal de Calgary instruiu a administração a garantir que 100% das operações da cidade fossem feitas por eletricidade renovável. Esta orientação foi dada como uma das muitas medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 20% entre 2005 e 2020, mas a cidade planeja reduzir as emissões em 80% até 2050. Neste trabalho, vamos avaliar a produção de energia em kWh das 11 estações solares de Calgary, entre elas a Bearspaw Water Treatment Plant e a Whitehorn Multi-Service Center, por exemplo. Além disso, criaremos um modelo de Machine Learning para prever a geração de energia futura. Vamos iniciar definindo o problema para termos um objetivo claro do que precisa ser atingido. Analisar a produção de energia solar na cidade de Calgary, estimando o total de energia produzida nas 11 estações da cidade em datas futuras a partir dos dados de produção de anos anteriores. Vamos começar com uma análise exploratória dos dados, verificando que tipo de dados temos presente, quais dados serão úteis, além de verificar visualmente algumas propriedades dos dados. Aqui temos uma lista completa das estações solares de Calgary. Pausa o vídeo por alguns segundos se tiver interesse em saber quais são todas elas. Aqui podemos ver que as colunas nome, ID e endereço podem ser utilizadas para a identificação da planta geradora. Para reduzir a quantidade de dados utilizados no treino do modelo, vamos utilizar apenas uma dessas colunas, já que são redundantes em relação umas às outras. Assim, podemos dizer que os dados importantes para a análise são o nome, a data e o kWh, sendo o nome escolhido como identificador por ser mais facilmente interpretado por seres humanos. Além disso, para o treinamento, temos 209.740 linhas de dados. Nesse gráfico, podemos ver a produção de cada uma das estações mais facilmente e verificar que nem todas as estações têm dados para todas as datas. Aqui podemos ver também que algumas estações possuem mais dados do que outras. Note que os dados do conjunto de teste estão em amarelo e vão de 2022 adiante. Aqui podemos ver a quantidade produzida por cada uma das plantas, além dos valores de percentil de produção de cada uma delas. Veja que a Bearspaw se destaca em relação às outras, com percentis significativamente maiores de produção, o que pode indicar uma maior incidência de luz solar ou uma maior quantidade de painéis solares instalados. Isso pode ser, no entanto, apenas uma irregularidade na coleta de dados. Para o treinamento do modelo, removemos a usina Telos Spark, pois ela só tinha dados de novembro e dezembro de 2017. Não observamos também nenhum outlier em relação à produção de kWh. E ao analisar o gráfico de produção somada entre todas as estações pelo tempo, é notável a sazonalidade na produção de energia. Isso não é nenhuma surpresa, pois Calgary fica num lugar de invernos rigorosos, onde a incidência de luz solar durante o inverno é baixíssima. Nesses dois gráficos, podemos ver a sazonalidade em mais detalhes, para cada uma das estações. Para produzir o baseline, escolhemos um modelo extremamente simples, a regressão linear. Apesar de sabermos da sazonalidade da produção de antemão e que a regressão linear não lidaria bem com isso, ela é tão simples e rápida para treinar que decidimos que ainda valeria a pena utilizá-la. Para este modelo, utilizamos a hora, o dia do ano e as estações como features. Apenas horários entre 4 horas da manhã e 21 horas foram utilizados, e os dias foram indexados de 0 a 364. Além disso, criamos um one-hot encoding das estações. Neste gráfico, podemos ver a produção de energia em 3 dimensões. Como já foi dito, o treinamento deste modelo foi extremamente simples e rendeu bons resultados, com um erro médio absoluto de 32,7 kWh para os dados de todas as estações. Nessa tabela, você pode ver o erro médio absoluto de um modelo de regressão linear para cada uma das estações.
Apesar do bom resultado em relação ao erro médio absoluto, podemos ver no gráfico seguinte que as predições são uma linha e que nada tem de sazonalidade. Teremos a oportunidade de mais tarde verificar essa mesma comparação com o modelo final escolhido. Ao procurar o melhor modelo para representar o problema, nos deparamos com 4 possibilidades: o ARIMA, o SARIMA, Deep Learning com LSTM e o Kernel Ridge Regression. O ARIMA é um ótimo modelo para séries temporais, mas exige estacionalidade para um bom funcionamento. Ele é capaz de criar a estacionalidade necessária a depender do problema, mas não é o caso para séries sazonais como a nossa. Por este motivo, não esperávamos muito deste modelo, mas obtivemos bons resultados com ele. Este foi o modelo com o melhor erro absoluto médio para todos os casos, mas resolvemos prosseguir com o Kernel Ridge Regression como modelo escolhido pelos resultados interessantes que obtivemos com ele. O SARIMA é feito para lidar exatamente com o nosso tipo de problema, mas tivemos dificuldades em treiná-lo. Ele é muito lento para períodos de sazonalidade grandes, como o de 365 dias, que é o que precisávamos. Treinamos o SARIMA utilizando tanto o Python quanto o R. No Python, treinamos um modelo com o parâmetro de sazonalidade S no valor de 12. Tivemos bons resultados, muito próximos aos do ARIMA comum, mas esse valor de parâmetro não fazia muito sentido para os nossos dados de granularidade diária. Agregamos os valores das coletas em dias e mudamos o parâmetro para 365. O treinamento com esses parâmetros se mostrou impossível no Python, por ser extremamente lento. Mas conseguimos treinar o modelo para todos os dados no R, que tem uma biblioteca com melhor desempenho para este algoritmo. Por motivos de curiosidade, tentamos um modelo de Deep Learning, utilizando o TensorFlow. Criamos um modelo com uma camada de entrada LSTM de tamanho 128, uma janela de período de 30 dias, 2 camadas internas MLP de 100 neurônios cada e uma camada de saída com um único neurônio. O modelo rapidamente parava de convergir e apresentou resultados significativamente piores do que o baseline. E finalmente temos o Kernel Ridge Regression. Este modelo apresentou ótimos resultados individuais em geral e foi escolhido para seguir para a fase de testes. Assim como no baseline, as features são a hora do dia, de 4 a 21 horas, o dia do ano, que vão de 0 a 364, e adicionamos uma feature extra, o mês. Obtivemos um erro médio de 21,68 kWh no conjunto de testes. Nós conseguimos treinar o modelo de forma rápida. E apesar de não necessariamente ser um bom modelo para séries temporais, os resultados surpreenderam, como podemos ver neste gráfico. Acreditamos que o motivo por trás de um desempenho tão bom seja explicado por estarmos estudando fenômenos naturais bem conhecidos, como periodicidade senoidal, os movimentos de translação e rotação da Terra. Assim, desde que não haja intervenção humana como a instalação de mais painéis nas usinas ou a retirada de grande parte para a manutenção, os ciclos se mantêm relativamente constantes, apesar de fenômenos como dias nublados e chuvas. Podemos dizer, então, que este modelo passa a ser bem representado com modelos que trabalham com interpolação, e não apenas com modelos de extrapolação, que são os modelos de séries temporais. Aqui podemos ver alguns resultados comparados com um baseline, e podemos ver claramente que tivemos melhoras em todas as usinas. Durante o processo de treinamento, tivemos algumas dificuldades em todos os modelos tentados. Essas dificuldades foram os dados faltantes em algumas estações de geração, as magnitudes muito diferentes para diferentes estações de geração e o desbalanceamento de dados, algumas estações com muito mais dados que outras. Por fim, podemos dizer que a predição analítica seria possível com dados extras de, por exemplo, a capacidade exata das instalações e a posição exata de cada planta, mas esse modelo analítico apresentaria as mesmas fraquezas do Kernel Ridge Regression, já que não estaria preparado para mudanças no tempo como nuvens e chuva, além de também não estar preparado para intervenções humanas como aumento das instalações e retirada de painéis para manutenção. O processo como um todo nos trouxe muito aprendizado. Além do aprendizado e domínio da técnica, tivemos que aprender a trabalhar em conjunto para chegar nos resultados que chegamos. Gostaríamos de agradecer aos professores, aos nossos colegas e agradecer também pela oportunidade de apresentar nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!